Eu estava aqui me lembrando do dia que eu fui abordado na rua por um membro das Testemunhas de Jeová. Eu era adolescente e ele me entrega um panfleto, e esse panfleto tinha uma frase chocante, contava a história do homem que tinha matado Deus. O homem que matou Deus se arrependeu da sua arrogância e enlouqueceu e passou os últimos dias da sua vida arrependido e se converteu novamente ao cristianismo. Esse homem era o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que eu não fazia ideia na época que eu leria tudo que encontrasse dele na minha frente, alguns anos depois, na época da faculdade, e pude encontrar esse trecho de que falava o panfleto. Nietzsche faz uma parábola, que é a parábola do louco com a lamparina, e esse homem louco era um homem que andava na rua com a lamparina acesa, tal qual o Diógenes, o cínico, o grego que fazia a mesma coisa procurando um homem honesto. Só que o homem da lamparina de Nietzsche, ele perguntava por Deus. Ele saía dentro das igrejas e nos bares e interpelando as pessoas na rua, perguntando onde estava Deus, que ele não conseguia achar, até que em um determinado momento ele se deu conta que Deus havia morrido e ficou completamente transtornado, apavorado. Se perguntava o que será de nós que matamos Deus e éramos culpados de um crime inominável. E a gente não sabia a magnitude do que a gente tinha causado. A terra estava completamente perdida do sol, ia vagar eternamente no espaço vazio e gélido, e não existia mais referência nenhuma, nem cima, nem baixo, nem direita e esquerda. E o que Nietzsche fez foi uma grande intuição de uma coisa que um escritor que eu estou trazendo para apresentar a vocês chama de crise sacrificial. É a mesma coisa que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida, que é um conceito que ele usa para descrever a forma como as relações humanas, as relações econômicas, as relações de produção foram fragilizadas, ficaram liquefeitas, depois da época da Segunda Guerra Mundial. Desde então a gente também tem tido um aquecimento aí das narrativas de apocalipse, A gente teve até cantora evangélica interrompendo o carnaval para dar a má notícia que o apocalipse está chegando. E é uma narrativa que marcou minha infância, a adolescência e hoje está em alta. E vem René Girard para explicar qual é esse mal-estar na civilização de que também falou Freud, qual é esse perigo, qual é esse incômodo que a gente não sabe dar nome e que ele chama de crise sacrificial. Por que a narrativa apocalíptica e pós-apocalíptica também tem tomado tanto espaço nas nossas cabeças e nos nossos corações? E tudo isso ele consegue costurar com maestria, fazendo um diálogo com a psicologia, com Freud, com Lévi-Strauss, com a linguística, os dados etnológicos, para poder traçar o início da cultura, o início da civilização, para responder à pergunta incômoda: por que toda religião nasce do assassinato de uma vítima inocente para agradar um Deus? Por que o sacrifício está presente em todas as religiões? E por que quando uma religião ou um mito social, cultural, perde o seu poder de persuasão, quando a ciência aparece como grande candidata à verdade, explicação do mundo, quando o catolicismo não tem mais o poder que tinha e surge a reforma protestante e várias religiões aparecem e as pessoas entram no símbolo da Torre de Babel, onde todo o nosso mundo fala cada um uma língua diferente, apesar de uma quantidade grande de informação que a gente tem acesso, de conhecimento, ou talvez por causa disso, a gente não consegue mais se entender, a gente não consegue mais se comunicar, não consegue ser compreendido. Eu falo sobre isso num texto sobre o filme que representa muito essa sensação, que é Não Olhe Para Cima. And if we can't all agree at the bare minimum that a giant comet the size of Mount Everest hurtling its way towards planet Earth is not a good thing, then what the hell happened to us? I mean, my God, how do we even
talk to each other. What have we done to ourselves? How do we fix it? Num texto que escrevi para o site do Instituto Jungiano, da Bahia, e eu venho propor para vocês aqui um grupo de estudo tratando da obra do etnólogo francês René Girard, que foi quem em 1972 escreveu A Violência e o Sagrado, se propondo a explicar tudo isso, a criar um grande sistema interpretativo da cultura e que dialoga amplamente com os intelectuais que o precederam, né? Lendo esse livro vocês vão entender por que a gente precisa de reality show, por que a gente precisa de TV policial, por que a gente precisa de um político para chamar de vilão e de um político para chamar de salvador, e por que parece que a civilização perdeu a mão e desandou esse bolo aí e a gente não sabe mais o que fazer. Se você tiver interesse nisso, eu vou deixar mais informações na descrição dessa postagem e a gente vai debater essa obra que tem uma importância monumental. Até está esgotada do país, você só consegue cópias do livro pagando R$300 por um livro usado nos sebos digitais. Eu espero por vocês para a gente entender o que René Girard vem trazer para explicar essa nossa humanidade, essa nossa modernidade líquida. Um abraço.